Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live falando um pouquinho a respeito de compliance e vamos receber uma pessoa muito querida aqui com a gente, como uma boa especialista de compliance no horário. Então eu quero dar as boas-vindas à minha querida Daniele Pescadinha. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Espero que hoje a gente tenha aí a oportunidade de falar com as pessoas um pouco mais sobre a questão do compliance. Para muita gente é uma novidade, inclusive semana passada teve gente que depois da live falou assim: o que é esse tal de compliance? Eu falei, segura a ansiedade que semana que vem a gente fala um pouco sobre isso. A Dani é advogada, especialista na área de compliance, entre outras coisas mais. Se a gente ficar aqui listando 59 minutos, não dá tempo. Ela, além disso, é palestrante na área de compliance, faz treinamentos humanizados na empresa em que trabalha. Ela vai falar um pouco também sobre isso, se ela entender que é interessante. E, principalmente, o motivo pelo qual eu conheci a Daniele foi porque ela é a nossa coordenadora do Compliance Women Committee aqui do Rio de Janeiro e me agraciou com a oportunidade de dar minha primeira palestra aqui no Rio, foi no CWC, como a gente chama carinhosamente. Então, Dani, a palavra é com você. Afinal de contas, Obrigada. o que é esse tal de compliance? Se apresenta, minha amiga, fica à vontade. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, porque eu me sinto muito gratificada como profissional em saber que eu ajudo vocês e que vocês de alguma forma também me ajudam, né? Porque eu acho que esse retorno é mútuo. Então, primeiramente, agradecer a todas as integrantes que eu sei que estão aqui conosco esse horário. Principalmente, eu sei que tem integrantes de Portugal que estão nos assistindo, então agradeço imensamente o carinho. E vamos falar sobre compliance, porque compliance, muitas vezes as pessoas falam, compliance só fica dentro da área de compliance, com os profissionais de compliance. Não. O compliance, ele, na verdade, ele invade todas as áreas, né? Então, quando a gente vivencia e a gente fala sobre ética, é importante a gente enfatizar que ele não é só da área do compliance. A ética, ela está em todas as áreas profissionais, né? Na área da saúde, na área da comunicação, na área dos mais formais, digamos, mais técnicos, que são os engenheiros, né? Todos nós falamos sobre ética. Só que a gente não fala na roupagem do nome compliance, a gente fala ética, né? Exatamente. Então, acima de tudo, eu admiro muito você, Karina. Eu admiro porque Obrigada. você também é do universo do compliance e trata também do lado comportamental humano. E a gente precisa entender que a ética empresarial, ela não trata só de legislações, de corrupção, ou até mesmo com relação a atos ilícitos que a gente vê tanto na mídia. Ela fala de comportamento ético. Então é importante que a gente tenha profissionais como você que também lidam com o comportamento humano, que se preocupam com o humano, porque isso está dentro da ética empresarial. E a ética empresarial, a gente fala de transparência, a gente fala não só da empresa, mas dos funcionários e todos os stakeholders. E os stakeholders, eles são as partes interessadas, que são os nossos clientes, que são os nossos colaboradores, que são os nossos fornecedores, a sociedade. A sociedade faz parte da ética empresarial. E, claro, Exatamente. né? Claro, os acionistas, porque os acionistas eles têm interesse em ter uma empresa ética, ter uma empresa que possui um programa de compliance, né? Então, novamente, a ética empresarial, ela determina a conduta moral de uma empresa, seja ela pública ou privada, todas as empresas. Às vezes as pessoas acham que é só no universo do privado que a gente fala de compliance, mas o universo Não. público fala muito, trata muito. Principalmente agora, né, no momento de pandemia, que a gente tanto vê Exatamente. essas preocupações com relação às doações, né, todas essas vendas. Então, tudo isso também é visto no universo público, né? Então, Sim.
Uma empresa, para que ela exerça esses padrões éticos, ela precisa ter um programa de compliance. Agora eu vou falar o que é o compliance, o que na verdade compõe o compliance. Né? Então, o compliance, o que tem dentro dele? A avaliação de riscos, que é um mapa de riscos, que muitos falam como risk assessment, nome tão bonito, mas nada mais é do que uma avaliação dos riscos dessa organização. A gente também tem as políticas que cada empresa trabalha dentro dela, né? Então, certas empresas criam políticas que outras empresas, às vezes, não criam por ser core business diferentes, quer dizer, nichos de negócios diferentes. Procedimentos internos, que também vai depender muito da atividade da empresa, do objeto da empresa. Suporte à alta administração, que a gente fala tone of the top, quer dizer, a gente tem que ter sempre a alta administração nos dando esse suporte para que a gente possa dar continuidade a esse programa de compliance. Comunicação e treinamento, que é o que a gente mais gosta, mas que faz muito, que é muito efetivo no dia a dia, porque sem a comunicação e treinamento, realmente a gente não consegue enfatizar ainda mais o programa de compliance, né? Forçar as pessoas a entenderem o que é, como é que é isso na prática. Due diligence de terceiros, a gente precisa entender quem são os nossos terceiros, como eles trabalham dentro da nossa organização. A gente precisa monitorar, quer dizer, fazer as auditorias, né, que muitas vezes são periódicas, às vezes são mensais, depende muito do perfil de cada empresa. E, acima de tudo, cuidar do funcionamento do programa de compliance, que é através da melhoria contínua. O programa de compliance, ele não se fixa só nisso, ele está toda hora em movimentação. Às vezes as pessoas acham, eu montei meu programa de compliance, acabei. Não sou mais útil para a companhia. Pelo contrário, a companhia está sempre mudando. Então, consequentemente, esse programa ele vai estar sempre alterando, né, conforme necessidade da empresa. Exato. E tudo isso é o que eu falo. A empresa que se programa em ter um profissional da área do compliance e que monta toda a sua estrutura de compliance, ela se favorece nesse mercado competitivo, principalmente agora pós-pandemia. Né? Por quê? Porque ela cresce, ela melhora o relacionamento dela com outras empresas que possuem essa visão, né, de ter um programa de compliance, quer dizer, se preocupar com isso. E, acima de tudo, também os indivíduos ao redor, os fornecedores, os terceiros se sentem mais confortáveis, né, em saber que essa empresa, ela, de alguma forma, se preocupa com compliance. Então, é valorizado perante os acionistas. As empresas que mais têm as suas ações em alta, elas têm um programa de compliance sólido, elas de alguma forma, elas se preocupam com a integridade, com a ética empresarial a todo instante. Né? Perfeito, Dani. Perfeito. E, acima de tudo, é o que eu falo, o profissional do compliance, né? Ele precisa se preocupar em manter. E como eu falei, agora, nesse momento que a gente está de pandemia, uma sugestão que eu dou, que eu sei que tem diversos profissionais da área aqui na live, e eu falei anteriormente numa outra live, é dar uma olhadinha no manual de boas práticas e integridade nas relações público e privadas, desculpe, em tempos de pandemia da CGU, da Controladoria Geral da União. E lá é curto e objetivo, são 4 páginas. Lá apresenta todas as recomendações que as empresas precisam ter. E principalmente com as operações que são realizadas juntos ao setor público, que tenham bases adotadas excepcionalmente agora nesse momento de Covid-19. Então, empresas que vão negociar contratos de convênio com o governo, que vão fazer parcerias, doações com os entes públicos, vão pedir empréstimos, né? Porque a gente sabe que não são todas as empresas que estão conseguindo se sustentar nesse momento. Sim, com certeza. Ajuda, né, dos bancos públicos. Por favor, dá uma lida nesse manual, porque é um manual muito conciso, é muito fácil o entendimento. Então, eu que indico, não só para os profissionais da área do compliance, mas para também os pequenos e microempresários, para todo o público em geral. É sempre importante entender um pouquinho sobre o que a gente está vivendo atualmente, né? Então, pode falar, Cá, quer falar alguma coisa? Na verdade, já tem até perguntas aqui. Pensando nessa tua introdução, me veio à mente que falar de ética empresarial, e aí por isso que eu pedi para você começar falando um pouco sobre compliance, até para poder ambientar, porque tem muita gente que não é da área de direito, tem muita gente que está assistindo a gente aqui hoje, que entrou no meu perfil, ou de repente entrou no seu perfil e também não está por dentro, mas a gente sabe
que quando a gente fala de ética, muitas vezes as pessoas se perguntam o que é ética? Eu sou professora de ética há muitos anos, é a pergunta recorrente. Como é que você define ética? Ética você não tem uma definição assim exata. Você tem uma relação com o comportamento humano. Então, eu costumo sempre dizer que ética é uma pergunta e não é simplesmente saber o que você deve ou não deve fazer, mas sim você saber por que faz. E como você se desvencilha, por exemplo, quando você comete um ato antiético, e é uma outra pergunta que me fazem muito, existe alguém 100% ético? E eu costumo dizer que não, eu tenho a mesma posição do Cortella, porque a ética é uma busca pela excelência diária, é como fazer ginástica, é como fazer, como se alimentar. Então, se você comete algum equívoco, você tem que ver que aquilo foi um erro e não cometê-lo novamente. Caso você continue cometendo, aí sim você tem uma atitude antiética. E dentro desse contexto que eu estou colocando para você e para todos que estão nos assistindo, já tem uma pergunta e a gente vai colocar na mesa. Existe um exemplo muito interessante para a gente falar de ética empresarial, que foi o que aconteceu hoje, com que todo mundo está falando, que foi a carta do CEO da Airbnb. Não sei se você chegou a ver. Ele fez um comunicado de uma demissão de 25% dos funcionários, são 1.900 pessoas que vão ser demitidas. A carta dele é uma coisa impressionante, assim, em matéria de 3 palavras que eu considero que a ética traz muito para a gente, o compliance traz muito para a gente, que é a questão da transparência. Exato. Você ter uma relação transparente, não apenas com o seu colaborador, mas também com o seu cliente externo. E aí você falou o quanto é importante o programa de compliance para você consolidar muito isso no mercado. Você reconhecer que é vulnerável. Exato. E a pandemia está mostrando isso para a gente. É o que eu vou falar. A pandemia, exatamente. E ter coragem. Ter coragem. Ter coragem, porque ser ético, independente se você mora no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é ter uma atitude corajosa, porque a gente é muito cobrado. E um colega colocou uma pergunta ali interessante falando sobre a questão do engajamento, que é uma coisa que a gente fala muito no compliance e agora com as redes sociais essa palavra está em moda. Como é que você consegue engajar a alta administração? E aí eu vou além na pergunta do colega que ele postou aqui. Além da alta administração, como é que a gente pode aí exemplificar o engajamento com todos os colaboradores, num momento como esse de pandemia, onde todo mundo não sabe se vai continuar trabalhando no dia seguinte? Então, achei muito pertinente a pergunta, porque para você engajar, você precisa ser exemplo, né? Muitas vezes eu falo, as pessoas começam a me questionar dizendo, olha, eu acho que é importante o compliance officer, ele está do lado da diretoria. E eu falo, não necessariamente. Você tem que, pelo contrário, ser acessível a toda a empresa. E não são, infelizmente, todos os profissionais que são acessíveis a todos da empresa, porque isso faz uma diferença no engajamento. Então, não adianta eu ser uma pessoa inacessível e, no final das contas, eu exigir que os meus funcionários sigam o meu código de conduta ou até mesmo entendam o meu treinamento. Eles vão dizer que é algo totalmente formal, que a empresa exige, simples assim. Exato. Bom, é muito importante esse trabalho da proximidade, que eu falo. Compliance officer precisa necessariamente gostar. Se ele não gosta de gente, é muito complicado você tentar engajar, que seriam... Porque muitas vezes as pessoas falam, claro, você tem que engajar, tem que dar o exemplo de cima para baixo. Sim, mas você também pode engajar do meio, de baixo para cima. Né? O importante é que todos estejam no mesmo cenário. Agora, para isso, para que eu possa implementar bem esse treinamento, todos precisam ter essa participação comigo. Não é um treinamento só da área do compliance ou da Daniele. É um treinamento que é importante para todos nós. Quer dizer, ter uma empresa ética protege os nossos funcionários. Protege a empresa de pagamento de multas, mas protege os funcionários de uma má reputação. Eu até ia falar Exatamente. à frente sobre isso, porque o mercado ele está cada vez mais exigente, competitivo e rigoroso. Então, não basta só ter um programa de compliance, a gente também tem que se preocupar com a nossa cadeia de valor. Então, quando a gente fala também dos funcionários, a gente fala também de ações socioambientais,
A gente fala também do propósito de ter práticas sobre diversidade dentro dos nossos ambientes corporativos, né? Apesar da pandemia, a gente deu, vamos dizer, a gente não toca, a gente está tocando muito nos assuntos referentes à pandemia, ao Covid, mas a gente não pode deixar de lado a diversidade, a gente não pode deixar de lado o desenvolvimento educacional, porque, acima de tudo, o Compliance Officer, ele educa. Ele educa para que outros profissionais ajam de forma positiva, para que outros profissionais propaguem a ética, né? Então, ele não tem que partir só do profissional do compliance. Eu quero também que o meu gestor da área comercial fale sobre compliance, eu quero que o meu gestor de HS, que é de segurança do trabalho, também fale, que o gestor de comunicação, de recursos humanos, então todo mundo tem que falar sobre ética, né? Então, acho Exatamente. interessante que, por exemplo, quando o Compliance Officer ele atua nessas áreas, ele participa de diversas vertentes dentro de uma empresa que fazem parte de uma governança corporativa. Então, por exemplo, EHS. EHS tem um trabalho ótimo, exemplo, né, na empresa que eu trabalho, que é o reaproveitamento das chuvas. Então, você imagina, nesse momento pós-pandemia, as pessoas vão começar a olhar essas empresas que têm toda essa preocupação com governança corporativa de uma forma muito positiva. Então, as empresas que reaproveitam, no caso, a gente reaproveita as águas das chuvas para poder utilizar essa água para limpeza, a gente também aproveita, por exemplo, a comida, né, que não é aproveitada como adubo natural. A gente, de alguma forma, a gente tem uma comunidade ao entorno, né? Então a gente aproveita também essa comunidade para saber se eles têm a expertise, às vezes, para as vagas que a gente possui na nossa parte operacional, na nossa área operacional. Então, tudo isso é dentro de uma governança corporativa. Então, compliance, você falar de ética, você fala do entorno, o que é muito bonito, né? Por isso que eu amo falar. Porque compliance, ele engloba muitas vertentes, não é simplesmente falar ética, é ético, é importante, mas também falar dessa governança corporativa. E isso tem todo o envolvimento do entorno, né? A gente tem que se preocupar com a natureza. A gente vem falando muito agora, em pandemia, né? Como é que está a natureza? Então, tudo isso vai mudar. Vai mudar. E aí... E já tem pergunta aqui, hein? Já tem muita pergunta. Senão o pessoal depois reclama, fala que eu não faço pergunta, que eu falo demais. O Paulo Filho, que está nos assistindo, ele pergunta: a ética tem a ver com o impacto que nossas atitudes causam? Então, quanto melhor ou pior esse impacto, mais ou menos ética será a atitude? Quer dizer, é uma questão de proporcionalidade, né? Muita gente pergunta quando fala, existem pequenas atitudes antiéticas. Ética é ética, eu sempre falo isso, eu sou muito radical nesse aspecto, assim, eu sou aristotélica mesmo, a ética é ética. Quando você fala de... Não existe meia... Teve um aluno... Eu sou ético, outros não. Não existe isso. Ou você é ético ou você não é ético, né? Exatamente. Para quem não me conhece, né, porque eu não me apresentei, mas eu sempre falo durante a live, eu sou professora e sou palestrante, e eu atuo na área de ética já há 16 anos, desde quando eu comecei a dar aulas. E os alunos fazem perguntas interessantíssimas, e é uma matéria que geralmente é vista de forma muito chata, então você tem que trazer toda uma metodologia bem diferente, agora mais do que nunca, não é? Exato. E de 2013 para cá, por conta até da Operação Lava Jato, muita gente começou a se interessar mais pelo assunto, e isso deu um boom e ajudou bastante as empresas a terem essa percepção que esse tipo de assunto não se limita aos bancos acadêmicos, ele precisa ser discutido no ambiente corporativo. Por isso, hoje a gente escolheu esse tema de ética empresarial e ele faz essa pergunta. Quer dizer, tem a ver com o impacto das nossas atitudes? Sem sombra de dúvida. É o que eu falo, a empresa ela não se constitui sozinha, né? A empresa ela é composta por pessoas. Então, consequentemente, quando se mudam os líderes de uma empresa, muda-se todo o padrão ético dessa empresa. Exato. É claro que existe o quê? Os princípios que estão dentro de um código de conduta, né? A gente tem a missão da empresa, a gente tem um código de conduta no qual a gente segue e não tem como fazer diferente, né? Ainda mais o profissional de compliance, ele é regido pelo código de conduta, pelos procedimentos e políticas da empresa. Então, consequentemente, existem aquelas regras. Agora, se a alta gestão
ela pensa diferente do que está disposto no código de conduta, nos procedimentos e nas políticas da empresa, a empresa vai se tornar diferente. E isso essa é um tua fundamento, né, de que se você deve ou não ficar nessa empresa, porque aí abre para fraude, abre para corrupção, abre para diversas vertentes ilícitas, né? essa tua fala tem muito a ver com a questão que o Antônio Firmino, Uhum. que está também nos assistindo, advogado, o Paulo Filho é dentista, ele disse que Ah, foi ele foi no Wikipedia para saber o que era compliance. olha, que Ele bom! é ótimo. E o Antônio Firmino, ele pergunta qual é a visão de vocês sobre a ética e moral, tem a ver com isso que você colocou agora, ou seja, se você tem uma governança que traz, por exemplo, uma referência cultural, obviamente que eles vão trazer toda aquela bagagem, as referências morais, e eu costumo sempre dizer isso, que o moral é aquilo que você tem enquanto bagagem. A tua cultura tem a ver com a moralidade, mas quando você transfere isso para o universo exterior, convivendo com outras pessoas, você tem que buscar um certo padrão, e esse padrão é o que a gente chama de ética. E, obviamente, que quando ele coloca aqui qual é a visão da ética e da moral, as duas andam juntas. Total. A moral é a tua bagagem, aquilo que você traz. Então, se você trabalha numa empresa, por exemplo, eu tive uma amiga que recentemente teve essa transição na posição, sai de uma empresa de uma nacionalidade e vai para outra, a primeira coisa que ela comentou comigo foi justamente isso. Nossa, como é diferente. Eu falei, mas é a questão justamente da referência moral que eles trazem. Se você traz uma empresa que já tem todo um padrão, uma bagagem, você colocou muito bem isso, óbvio que quando você troca, a cultura vai ser outra, os princípios éticos serão os mesmos, porque ética é ética em qualquer lugar. Mas a referência em relação à cultura interfere e a gente precisa saber também fazer todo esse tratamento dessa informação. E aí, você que tem uma boa experiência, você poderia falar um pouco sobre isso? Você trabalha numa Exato. empresa estrangeira? Olha, você tocou num ponto que eu, inclusive, coloquei aqui como tópicos que eu acho importante passar para as pessoas, porque quando a gente trabalha em uma empresa multinacional, é, por mais que as pessoas digam, não é possível que o estrangeiro não saiba, né, que no Brasil é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, mas eles têm essa dificuldade. Então, assim, muitas vezes o estrangeiro ele implementa um programa global, quer dizer, aquele global que todas as subsidiárias elas vão aderir àquele programa. Só que a gente tem que entender, como você disse, que tem questões culturais, comportamentais, que muitas vezes nos Estados Unidos funcionam muito bem, mas que no Brasil não funcionam. Né? Então, vou dar um exemplo do que já aconteceu, que até peguei como exemplo prático, uma questão de investigação. A investigação na China, quando os dois profissionais, né, tá dentro de uma sala, e aí o profissional de compliance indaga, né, que seja a vítima ou até mesmo a pessoa que foi acusada, né, do ato, eles podem filmar através do celular. Todo mundo pode se filmar. Então, assim, o celular é liberado, é liberado. E aí eu acho muito interessante, porque no Brasil já não acontece isso, pelo contrário, a gente pede para retirar o celular e para poder Exato. fazer a entrevista, né, de uma forma que todos se sintam, primeiro, bem, mas assim, você não tem gravação, não posso ficar gravando o que está acontecendo naquele momento. E aí, quando você fala isso para um global, o global entende, porque na cabeça dele, e claro, que existe um trabalho de conscientização, e para isso a gente precisa falar das diferenças culturais. Primeiro tem a questão da legislação, né? Primeiro tem o entendimento que na China a legislação é completamente diferente do Brasil. E segundo, são as questões culturais e comportamentais. O asiático, por si só, ele ama o telefone. A gente sabe, né? O asiático adora tirar foto, ele adora filmar. Só que o brasileiro, apesar dele já estar também nesse mesmo clima, digamos assim, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, é explicar. Então, o Compliance Officer, ele também faz um trabalho de esclarecimento, falando das vertentes culturais. O que acontece no Brasil, que muitas vezes falam, nossa, mas isso acontece aí? Acontece. E que nos Estados Unidos isso daí já está há anos-luz na frente. Então é importante, é como você falou, é importante também ter esse entendimento do que cada cultura, como elas agem, ou como cada cultura trabalha e como a gente age nesses momentos que são diferentes, digamos assim, né? A Márcia até colocou aqui uma questão que tem uma relação direta com o que você acabou de começar a ilustrar, que é o ambiente ético.
é possível criar um ambiente ético? E aí dê um exemplo, aí você começa a falar sobre a questão que a gente, na antropologia, a gente costuma trazer como um processo de aculturação, ou seja, você traz essa discussão para dentro de um novo formato. Como é que você busca criar um ambiente ético? Essa é uma questão da Márcia Ribeiro, que está nos assistindo. Aliás, quero agradecer a toda a audiência, o pessoal do Exato. PwC. Muito Tem obrigada a gente, todas e tem gente de todos. tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente do Espírito Santo, tem gente de Minas, tem gente de fora do país. Está muito bacana. Muito Tá obrigada a todo ótimo. mundo. Muito obrigada também. E além dessa questão do ambiente ético, só para a gente poder pensar um pouco mais, porque é uma questão, eu complemento a pergunta te fazendo a seguinte indagação. A questão do compliance em tempos de pandemia, mudou alguma coisa? Como é que está isso? Mudou. Então, respondendo a pergunta da Márcia, né? Exatamente tudo que eu já comentei. Agora, é importante que a gente também entenda se o nosso programa ele está funcionando. Então, eu trago para vocês uma ajuda com um indicador que eu utilizo muito para o meu programa de compliance, que são os indicadores do Instituto Ethos. Né? Se vocês não sabem, o Instituto Ethos é uma instituição sem fins lucrativos, que muitas empresas são afiliadas, né? Ele tem todo um movimento a favor da transparência contra a corrupção. Então, lá você faz uma avaliação anual de toda a sua empresa. Então, lá insere todo um programa de compliance, toda uma governança corporativa. São diversas perguntas e que, de alguma forma, te ajudam, e tem um sistema deles que eu acho muito confiável, muito bom, e que avalia em que nível a sua empresa está. Então, novamente, às vezes você faz tudo isso, você faz um treinamento, você coloca políticas, você cria procedimentos, você reformula o seu código de conduta, mas você precisa testar. No ambiente fabril, eu utilizo muitos questionários em papel. Vocês devem dizer, nossa, que coisa arcaica, mas é porque eles não têm acesso a celulares no ambiente de operação. Então, para eles têm uma caixinha que eles assinalam os questionários e eu pego essas informações, coloco nesse indicador do Ethos e muitas vezes faço indicadores também que são chamados de KPIs para a própria empresa, que depende de cada organização, que depende do core business de cada organização. Então, é muito importante que todos vocês saibam que, por mais que a gente engaje, que a gente seja positiva, que as pessoas tenham acessibilidade conosco, que a gente tenha uma boa, que eu transite bem em toda a organização, claro que eu preciso testar para saber como isso está indo para os meus funcionários, como essa informação está chegando até eles. Então, é a resposta da Márcia. E com relação à segunda resposta que você falou, Karina, que é com relação a essa questão do compliance, porque a gente tem eu algumas coisas novas, né? Então, o compliance officer, nesse momento, para mim, ele está sendo um profissional estratégico para ajudar diversas áreas, né? Novamente, claro que todos nós temos metas, né? Como profissionais da área do compliance, a gente negocia essas metas anualmente com a nossa organização. Só que nesse momento de pandemia, tudo que eu me prontifiquei a fazer ele foi por água abaixo. Então, eu tive que renegociar as minhas metas, tive que, de alguma forma, reformular toda a necessidade da empresa. Então, o que eu vejo é que quem não está, eu acho importante fazer parte do comitê de risco, porque o comitê de risco, você lida com a estratégia da empresa. O que está sendo prioridade agora? Cuidar dos nossos funcionários? Essa é a prioridade agora da nossa organização? Então, acima de tudo, é importante que o profissional do compliance esteja juntamente com a área de recursos humanos. Claro que tem outras áreas também. Segurança do trabalho, porque tem a área médica, que esses funcionários que estão em ambiente fabril, que estão na linha de frente. Mas, acima de tudo, compliance officer não vai ficar no home office só atualizando política e procedimento. Sem dúvida. Ele tem que estar ali do lado, podendo ajudar com a integridade da empresa, né? Com o bem-estar desse funcionário. Olhar, porque é o que eu digo, as empresas pós-pandemia, até falando da questão da competitividade, da ética, todo mundo está de olho nas empresas que estão tendo atitudes éticas. E as atitudes éticas é você se preocupar com os seus funcionários. É você com a empresa, quer dizer, a empresa que está agora nesse momento, que a gente está nessa confusão, se vai voltar, se não vai voltar, se fica home office, se não fica home office. Conclusão. Quem tomar uma atitude drástica, dizer, não, eu não quero mais ninguém em home office, eu quero que todo mundo vá
para o ambiente corporativo, sem o mínimo preparo, isso vai ser muito mal visto. Claro que a mídia vai ficar em cima, né? E tem que ficar em cima, porque a gente tem que perceber que depois da pandemia nós iremos nos reinventar. As empresas também irão se reinventar. A gente não pode exigir que nós sejamos os mesmos. Vai ter mudança de layout. A gente vai ter que limpar com muito mais frequência os nossos locais de trabalho. A desinfecção vai ser tremenda. Então, hoje, por exemplo, Exato. a empresa não tem como receber os funcionários da área administrativa, porque as baias eram uma coladas nas outras. Como é que a gente vai trabalhar um colado no outro? É difícil, né? Então, a empresa ela tem que, além de tudo, ela vai ter que se preocupar em se reeducar. Nós todos iremos nos reeducar, né? Ficar à distância. Temos que entender, não, mas lá dentro eu não vou usar máscara. Não, você vai usar máscara durante muito tempo, né? Porque tem pessoas que pensam, eu estou no ambiente corporativo, está limpo, tem álcool gel, de alguma forma é feita essa desinfecção, né, diariamente. Então, eu estou seguro, eu estou com meu amigo de trabalho, meu colega de trabalho, com a distância que é a determinada. E eu vou deixar de usar máscara. Não, não vai, não vai. Você vai ter que usar máscara durante muito tempo. Inclusive, vai ter que ter controle e entrar ao banheiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Exato. Que a gente não vai poder... É justa. Pode falar, Só, Karina. desculpa, só Não? tem algumas questões que têm a ver com um pouco disso que você está colocando. O Antônio Firmino, ele volta na questão da moral e da ética, né? Perguntando aqui ética. Então, seriam os valores fundamentados da moral, e a moral, costumes e regras estabelecidos pela sociedade. Sim, a gente já até colocou isso. O repórter escravo, que na verdade é um querido amigo, é o Manuel. Ele tem um perfil ótimo. Ele coloca a cultura moral de uma empresa resulta muito da cultura moral do conjunto dos seus colaboradores. Essa afirmação dele procede? Sim, procede. Procede. A gente sabe. O pessoal de Palmas, eu tô amando as pesquisas, eu estou amando as pesquisas, porque todos nós estamos falando para você ver que como todas as nossas atitudes, elas estão baseadas na ética, na moral. Exatamente. Na ética. Tudo o que a gente faz, então não é só do profissional de compliance, somos todos nós. Não. Né? Exatamente. Estou achando muito bonitas as definições, porque exatamente isso. Agora, como colocar isso em prática? E para isso, existem os profissionais que, de alguma forma, precisam o quê? Contaminar, né? Quem não conheça o que é moral e ética. Exatamente, exatamente. Que cada um é criado de uma forma. Então, às vezes, o que é certo para mim não é certo para você. Mas a gente tem que entrar no consenso que é dentro do quê? Do que consta no nosso código de conduta, nos nossos procedimentos e na política da empresa. Então, de alguma forma, eu posso não concordar com você, mas a gente tem que seguir um parâmetro. Esse parâmetro é estabelecido pela empresa. E a ética que vem fazendo esse parâmetro, né? Exatamente. Tanto que a gente tem códigos de ética, mas não temos código de moral. A gente sabe muito bem disso. O pessoal de Lisboa, um abraço pro pessoal de Lisboa, Portugal, Estados Unidos presente também. Olha, a gente está bombando aqui. O Cristiano Cerutti, ele faz uma pergunta e depois ele faz uma afirmação. Terá que haver mudança para que a conduta ética seja cada vez mais respeitada e valorizada? É preciso que seja uma ação coletiva, não devemos esperar apenas a atitude dos outros. Na verdade, é uma afirmação. Sim, eu costumo dizer sempre, quando as pessoas me perguntam, poxa, mas você que trabalha com essa questão de ética, você se cobra mais? Não, porque para mim é natural ser ética, então não tem um motivo pelo qual justifique eu ficar me cobrando por uma questão ou outra. Obviamente que a gente precisa ter humildade para reconhecer quando a gente não procede de uma maneira adequada e não fazer mais. Essa é a busca pela excelência, né? E aí vem algumas outras questões, desculpa. Não, pode falar. Não, e é importante, porque assim, para a empresa, ela sempre, principalmente os acionistas, são muito focados em reputação. Então, é o que eu digo, a gente tem que ser o defensor da ética, sim, todos nós, porque a partir do momento que a empresa ela não tem uma boa reputação, não é a empresa só que perde, né? Somos todos nós, porque a gente, dependendo dessa punição que a empresa venha a receber, a gente pode perder os nossos empregos, os nossos trabalhos. E aí, imagina, eu vou sair para o mercado de trabalho, quero pleitear uma nova oportunidade.
Na mesma hora, recursos humanos vai me perguntar onde você trabalhava? Ah, na empresa X. Na empresa X, aquela que cometeu aquela fraude. Claro que ele na hora não vai falar, mas você vai ver no rosto dele, da pessoa, do profissional, que ele vai estar mencionando que aquela empresa é uma empresa que não é ética. Ainda vai perguntar onde Exatamente. você trabalha. E você diz assim, eu sou compliance officer. Você acha que você vai ser contratada? Juntamente com outros profissionais que estão disputando aquela vaga com você numa empresa que não tem, que tem uma boa reputação, quer dizer, não tem a sua imagem denegrida no mercado. Por isso que eu falo, é muito importante as pessoas terem consciência que ética não é só o que consta no livro, né? Ou simplesmente uma atitude ética. Ela mantém as instituições, ela mantém a corporação, a vida da corporação. Então, todos nós temos que ter essa consciência de que isso é importante para a nossa sobrevivência. Né? Então, a gente tem que preservar Exatamente. a empresa. Ah, existe a lei anticorrupção? Sim, existe a lei anticorrupção, no qual a gente sempre, né, menciona nos nossos treinamentos, mas, acima de tudo, a gente tem que fazer valer ela, porque senão prejudica todos nós, né? E é o que eu falo, os verdadeiros líderes, principalmente agora pós-pandemia, eles vão defender os seus programas de compliance. As empresas que não defenderem seus programas de compliance, quer dizer, que não se preocuparem com uma questão não só do programa em si, mas com a diversidade, com o meio ambiente, né? Pensar até mesmo no seu produto, né? Ah, o produto ele tem componentes que não ocasionam mal ao meio ambiente. Todo mundo vai questionar. Então, quer dizer, os líderes que se preocuparem com esse fundamento, que está todo ele dentro de uma governança corporativa, eles se destacarão pós-pandemia. A Eles gente é que pode até, eles permanecerão no mercado. a gente pode até fazer um recorte, Dani, nesse sentido, Uhum. porque nas últimas semanas, todos que estão aqui que já me acompanham sabem, e os que não me acompanham, que tem muita gente do perfil da Dani também, toda sexta-feira a gente resolveu iniciar as lives falando sobre a questão do futuro do mundo do trabalho de uma forma diferente. O mundo Uhum. do trabalho mudou, e agora? Tem muita gente com essa dúvida, porque em se tratando de ética, por exemplo, Uhum. eu gosto muito de usar uma frase, semana passada eu falei sobre isso, e eu gosto muito de reforçar uma frase do Karnal, e o Pondé também fala muito sobre isso, que é um filósofo que eu adoro, onde ele diz, as máscaras vão cair. Tem Bom, muita gente que, por questão da sobrevivência, tanto as empresas quanto os colaboradores vão se revelar. Então, aquela ideia de missão, visão e valores que sempre fica ostentado nas grandes empresas e até mesmo no setor público a gente tem isso muito forte. Eu sei porque eu faço treinamento tanto na iniciativa privada quanto no setor público, é muito importante a gente sempre reforçar. Mas hoje, o que a gente vai verificar são aquelas empresas, e até mesmo no setor público, quais as instituições que levam isso a sério, que levam o colaborador, que levam o funcionário, o servidor, dentro de um contexto onde ele seja realmente parte daquilo que está sendo dito enquanto visão, missão e valores. Sai do contexto do papel, do exato. quadrinho, Uhum. e passa a ser diferencial de mercado. Até a gente comentando, eu tinha postado a chamada e a gente falou, a Dani até falou, ai, vamos trocar então competitivo, competidor, porque tem essa diferenciação mesmo. Na verdade, a gente sabe quando as pessoas elas agregam valor com uma finalidade, ou seja, ter lucro, fazer a coisa que tem que ser feita, e tem condição de se fazer isso. Até uma pessoa postou aqui agora, falando justamente isso, que tem muita gente que usa a desculpa da sobrevivência para poder, enfim, dizer que fez aquilo, enfim. Mas a Justificativa. gente, exatamente, mas a gente sabe o quanto vai ser diferenciado, já está sendo diferenciado isso no mercado, Uhum. e obviamente que muitas outras coisas, além do que você falou, que é importantíssimo. Certa vez me perguntaram, poxa, se eu trabalho numa empresa que comete um ato antiético, o que eu faço? O que você faria? E eu falei, muito simples, se é uma coisa que contraria os meus valores, eu não vou continuar naquela empresa, eu não vou continuar naquela instituição. Aí a pessoa falou, não, mas e como é que você vai fazer com o seu salário? Aí eu falei, veja, reputação é muito mais importante do que salário. Não é Porque moeda de você, quando troca.
Não é moeda de troca. Exatamente. É o Você, que eu quando tem digo. reputação, quando você não abre mão dos seus princípios, que você não abre mão do seu perfil, do seu caráter, daquilo que os nossos pais nos ensinaram, obviamente que você dorme com a sua cabeça tranquila no travesseiro. E um dos temas que a gente trouxe aqui na série falando sobre a questão do trabalho, e aí eu venho com essa pergunta, passo para você, é justamente a questão do trabalho remoto, ou seja, na função de compliance officer, para você fazer as investigações, para você fazer a coleta de informações para trabalhar e até mesmo para saber como lidar com esse modelo novo de negócio, que não é tão novo, mas para muitas empresas era uma parte, agora é o todo. Como é que a gente faz? Exato, é aquilo que eu comentei numa live anterior, né? Nós não estamos, a gente fala muito da palavra home office, nós estamos em quarentena. Home office, Exato. a gente escolhe 2 dias da semana para ficar em home office para dar, vamos dizer, prosseguimento de uma forma mais ágil ao nosso trabalho, né? Que às vezes a gente necessita de um tempo maior e a gente sabe que dentro de uma empresa a gente é oportunado diversas vezes, então é importante que a gente tenha essa flexibilidade. Só que a gente tem que entender que cada um está reagindo de uma forma nessa pandemia, né? Então, quando a gente fala, voltando para o enfoque do humano, em funcionários que estarão em home office ou não estarão em home office, a gente tem que analisar caso a caso. Nossa, mas que loucura! Mas uma empresa que tem 1.500 funcionários e tudo mais, isso é um trabalho que é feito em conjunto, junto com recursos humanos. A gente precisa entender como aquele profissional ele está. Porque o que eu estou te falando isso? A gente, quando realmente abrir, vamos dizer, as fronteiras, né? Entre todo mundo, eu falo isso, as fronteiras, né? Porque parece que a gente está As numa fronteiras guerra invisíveis, imaginária. né? As fronteiras As invisíveis. fronteiras invisíveis, né? Então, que todos estarão, vamos dizer, num ambiente mais seguro, todo mundo já vai ter se contaminado, né? A gente não entende ainda muito bem esse cenário, né? A gente ainda está num universo muito caótico, infelizmente. Mas a partir do momento que for liberado e que as pessoas voltarem, não serão todas as profissionais que vão voltar, que estarão bem para voltar. Você acha que é porque tem pessoas que vão ter síndrome do pânico? Você mais do que ninguém fala sobre isso, né, Karina? Profissionais que vão ter inseguranças, que vão ficar preocupados, por exemplo, eu conheço profissionais que as esposas estão grávidas e que eles têm medo. Eles falam assim, Daniele, quando abrir, quando eu tiver que voltar para o meu ambiente de trabalho, como é que é? E se eu vou voltar para casa e se eu contaminar minha esposa? E eu não sei, porque se a gente vai estar bem, se a gente não vai, entendeu? Gente, é muita insegurança. Então, É, não pode, é o que eu falo, o compliance officer ele tem que ter esse papel também de auxiliar a área de recursos humanos a entender esses casos, porque tem casos que a gente vai ter que encaminhar uma psicóloga, porque pessoas vão ter problemas psicológicos grandes e que precisam de uma ajuda mesmo, de um profissional adequado para poder, de alguma forma, entrar. E tem outra, por isso que as grandes empresas, principalmente as empresas ligadas à tecnologia, elas estão dizendo que o home office vai ser 100%, porque eles já sabem que não são todos os profissionais que vão ter a segurança de voltar para os seus ambientes de trabalho. Eles vão se sentir desconfortáveis. E pode ter tudo, pode ter toda uma estrutura, pode ter mudado o layout, pode ter toda uma segurança, um bem-estar para aquele funcionário, limpeza, álcool gel espalhado para todo lugar, para todo, né? Mas ele, como pessoa, ele tem medo, ele vai ter medo. Então, não pensem que todos vão sair de imediato. Isso a gente está vendo na Europa. Meu irmão mora na Europa, ele mesmo fala. Não são todas as pessoas que estão saindo de imediato nas ruas. Tem muitos profissionais, tem muitas pessoas que estão com segurança. Inclusive, ele já poderia, se ele quisesse, ir para o ambiente de trabalho dele, mas a empresa deu uma flexibilidade para até mais 2 ou 3 meses para ele poder decidir se ele quer ou não quer, porque ele tem a preocupação com o meu afiliado, quer dizer, uma criança pequena. Então, quem é pai e mãe tem preocupação com seus filhos. Então, é o que eu digo. Essa visão a gente vai precisar ter. E isso não vai ficar só pautado na política, num procedimento. A gente está mudando os sim, procedimentos internos da empresa em função dessa pandemia, porque vão precisar ser alterados, mas não vai ficar focado só nisso. Então, a gente tem que ter também essa visão. E quem é que é do grupo de risco? Porque, gente, as pessoas estão se. Desculpe falar, mas as pessoas estão se contaminando. Então, a gente está tendo um trabalho mais árduo com relação a isso. Não só ao exato. funcionário, mas também aos seus familiares.
tendo essa preocupação de como eles devem ser cuidados. Então, é um trabalho que não é para qualquer um, tem que ter coragem. É o que eu falo, compliance Com officer, certeza. as pessoas acham glamour, mas tem que ter coragem, porque são muitas decisões que são feitas ali, naquele momento, e que é isso, é o tempo inteiro dando suporte a diversas áreas. Tem até uma pessoa que colocou aqui uma questão. Alguma questão aí que eu não estou conseguindo. Tem vários textos, assim. Eu que sou míope, fica ótimo. Cristiano falou sobre a questão do setor público, né? Trabalhou 20 anos na mesma área e descobriu que o mundo anda carente de valores e solidariedade humana. Anteriormente, o Antônio colocou sobre a questão da desculpa dos advogados pós-pandemia para agirem contra o Código de Ética. Infelizmente, isso pode acontecer. Triste, hein? Fernando Alfa colocou aqui, meu ponto de vista é que teremos que ter um pouco de conhecimento da psicologia para conseguir não se deixar contaminar pelo pânico que a mídia e as pessoas desinformadas estão pregando. E a Rosângela, por último, coloca aqui, é preocupante a questão da adaptação no novo mercado, poderá reduzir bastante o número das empresas. Inclusive, ela fez uma pergunta anterior, e aí eu te repasso essa pergunta justamente sobre isso. A gente falou muito sobre essa mudança que as pessoas estão tendo em relação ao comportamento. Então, antigamente, a gente, quando trabalhava, por exemplo, atendimento, eu faço esse tipo de treinamento, atendimento ao cliente, a gente falava sobre a jornada, não é, da empresa, depois a gente passou a falar da jornada do consumidor, aí depois falamos da jornada do empregador e agora a jornada do colaborador. Da mesma forma, são as pessoas que estão vendo tudo isso. Ela pergunta, as empresas tendem a diminuir o número de empresas por conta da falta de ética? É uma pergunta que eu te faço e eu vou ter já uma última pergunta aqui, porque, por incrível que pareça, o tempo voa nessas Boa, lives. né? Faltam 13 minutos só. Eu concordo que a empresa, novamente, para ela se tornar competitiva, ela vai ter que ter a base a ética. Não tem como ela sobreviver sem a ética, principalmente pós-pandemia. E eu acredito muito que a empresa ela deve ser resiliente, ela vai ter que ser capaz de ultrapassar essa crise, se adaptar às adversidades para o seu sucesso nesse mundo de incertezas. Então, acima de tudo, a empresa ela vai precisar se reinventar. Não só ela, como seus funcionários. Então, quem acredita ainda no que é antigo, né? Ah, eu vou voltar à minha vida anterior. Não, a sua vida anterior não será mais a mesma. Ela vai passar por adaptações. Então, infelizmente, quem não souber se adaptar, não, e aí é uma empresa, né? A empresa que não souber se adaptar não vai se manter no mercado. Sinto informar. O Antônio até coloca aqui, acaba não. Ele colocou Acaba aqui, não. acaba não. Obrigada, É, adorei. espero que acaba não a live, né? Porque as empresas que não tiverem ética, realmente elas tendem a acabar. Inclusive, eu não posso deixar de fazer uma live falando sobre ética, e a gente ainda tem um tempinho para poder finalizar, sem te perguntar isso. A gente sabe o trabalho que o Compliance Officer tem, o quanto que as equipes que trabalham com esse profissional, elas contribuem para a melhoria da qualidade de vida do trabalho, tanto do colaborador, como também da própria saúde da empresa. E, obviamente, que eu, enquanto pesquisadora na área de assédio, e a gente fala muito sobre essa questão, nós estamos tendo um número muito grande, a gente vai ter, inclusive, mais uma vez uma live sobre assédio, a gente falou na segunda-feira, eu fui convidada para falar num perfil de direito do trabalho, e deu tanta repercussão que a gente vai repetir, só que agora vai ser no meu perfil. A questão do assédio, ou seja, você bem colocou, e eu até tinha esclarecido isso anteriormente, mas o único nome que conseguiram adaptar para o português, para a gente poder trabalhar a ideia de uma quarentena, foi o home office. E a gente sabe o quanto é diferente falar disso e falar de quarentena, mas infelizmente a gente não tem outra terminologia que possa trazer isso para o português. Mas o número de assédios, o número de subnotificações que já eram altos ficaram maiores, a violência doméstica, a questão do psicológico desses colaboradores, ou seja, fala um pouquinho para a gente o quanto o compliance e o compliance officer na sua posição podem contribuir para as pessoas entenderem como isso é importante, independente se a gente fala de uma pequena, de uma média, de uma grande empresa, para poder combater, para poder prevenir. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Eu como compliance officer, nesse momento, as pessoas acham que tá todo mundo em home office
e que o assédio acabou. A gente tem que entender que para uma empresa a gente tem o assédio moral, a gente também tem o assédio sexual, infelizmente. Infelizmente, o maior número de vítimas que sofrem assédio sexual ainda são as mulheres, né? É uma sociedade que a gente, aos pouquinhos, a gente vem mudando. Eu até outro dia comentei com uma profissional do compliance que eu utilizo muitos vídeos do Papo de Homem, né? Que fala de masculinidade Excelente. tóxica e que é importante, principalmente em ambiente fabril, que a gente possa passar esse lado de que o homem chora, de que o homem toca, porque é desde uma base da sociedade, desse machismo, né? Impregnado e que, infelizmente, isso afeta também em atitudes que não são atitudes mais corretas no ambiente de trabalho, né? Então, o assédio, ele continua. O assediador, aí é uma questão que um dia ainda vou entrar, talvez um dia eu faça um mestrado sobre isso, que é o que realmente me interessa. Infelizmente, é uma pessoa doente. Por mais, e é uma coisa muito interessante, porque às vezes eu converso com altos executivos dizendo o homem sempre acha que o outro homem vai parar quando você pede para parar, né? Então, claro, existe uma investigação, não é uma acusação só porque uma vítima chegou para você e disse que foi assediada. Existe todo um trabalho feito, esse trabalho ele é demorado, ele é moroso, né? Mas quando existe a convicção de que aquela vítima está falando certo, você tem que levar um comitê, você tem que levar para esse comitê para tomar uma decisão. E a decisão, muitas vezes, da empresa é uma demissão, né? Que pode até ser por justa causa ou sem justa causa. Depende de caso a caso. Mas aí, quando você leva isso para a alta gestão, às vezes, porque é muito interessante, porque até quando chega o momento do assédio, existe vamos dizer, uma atitude que é uma atitude comportamental e que ele recebeu uma suspensão, digamos, né, até chegar ao ato em si. E aí você leva aquele fato para a alta administração dizendo, olha, isso é um caso que eu estou cuidando e que pode surgir realmente um assédio sexual. Sabe o que eles dizem? Ele vai entender. Ele vai entender porque você já falou, porque ele já foi repreendido, ele vai entender. E aí eu digo assim, o assediador, ele nunca muda. Ele nunca muda. Isso tá dentro dele. Ele vai incidir. Aí, acham que eu tô jogando praga. Aí eles falam assim, Dani, não fala isso. A gente não sabe. Eu falei, tá bom, então vocês verão. E acontece. E aí eu fico muito chateada, porque quando acontece, foi algo que eu já poderia ter evitado. Então, é o que eu digo. A gente tem que ter essa percepção como compliance officers. A gente tem que ser o defensor de todos que estão ali. Principalmente das vítimas. Então, ao mesmo tempo, quando você pega uma investigação, você não pode deixar a investigação perdurar, porque eu vejo que tem profissionais que demoram a ter a conclusão daquela investigação e a vítima está sofrendo, não só o assédio sexual, como assédio moral. Então, precisamos ser precisos na nossa investigação. E aí, em momentos de pandemia, eu sugiro aos profissionais de compliance que os casos mais graves que deixem stand-by. Não tratem agora, se puder não tratar, né? Porque aí depende de caso a caso, de empresa a empresa. Cada empresa trabalha de uma forma. Mas, por quê? Porque é importante você ter o olho no olho. É importante a linguagem corporal para essa investigação. Então, se puder só fazer pequenas inquirições, perguntas, né? Ok, mas é importante ter o olho no olho. Falei pra caramba, né? Porque esse assunto é tão... Mas eu concordo com você, os índices vêm aumentando, o canal de denúncias não para. A gente não pode deixar isso porque nós estamos em pandemia, então não quero olhar o canal de denúncias, o hotline, sim, tem que olhar. A gente tem que tratar e tem que ser visto caso a caso. Caso a caso. Ó, a gente está com 4 perguntas e 6 minutos. É pouquíssimo tempo. Já ofereceram aqui para a gente um bacalhau de natas, para a gente não fazer continuar a live, falar aqui uma paella. O Antônio Firmino falou que não é para terminar agora, não. É da live que ele estava falando. O Lorival, lá de Vitória, é um professor querido, ele pergunta, estabeleça um paralelo entre psicopatia corporativa e assédio. Lorival, eu falei sobre isso segunda-feira. Aliás, a gente está no final...
A gente está no finalzinho aqui, faltam só 5 minutinhos, mas eu quero dizer a vocês que hoje estreou o meu canal, canal Carino Show, dá uma olhada lá, já estamos com os vídeos, eu estou muito feliz, Tá porque era um contente, projeto tá? de muito tempo, e a gente vai ter essa nossa Parabéns. live também, tanto lá no canal do Instagram, mas assim, rapidamente, psicopatia corporativa e assédio tem relação. Psicopatia corporativa é quando a corporação já é doente e traz isso como um DNA. E o assédio torna-se uma consequência muitas vezes, infelizmente. Mas depois a gente vai fazer uma outra live falando sobre isso. O Meroveu pergunta se é certo dizer que tratamento diferenciado dentro de uma empresa pode ser configurado como assédio, e aí só Caso a fazendo uma... caso. vai ter que analisar o caso, porque assédio não é tudo. Só para Tem você muitos entender, de uma forma muito. elogios. Obrigada, muito obrigada. Exatamente, mais ou menos. Isso eu trato juntamente com recursos humanos e eu separo equipes também para poder entender como é Uhum. que é, porque às vezes os recursos humanos também não conseguem perceber, tá? Então é bom ter A um Márcia, fora. eu vou ser rapidinho aqui, gente, porque Ah, só tá tem 3 bom. minutinhos. Ó, quais Ah, são as características das empresas sobreviventes? Enquanto uma pessoa que vejo isso muito, Márcia, eu coloco como sendo uma grande característica a transparência, principalmente num momento muito. como esse. A Dani pode falar um pouquinho Ética e sobre isso. respeito. Exato. Ética e respeito. O Fernando Alfa pergunta, na sua opinião, a pergunta é parecida com a da Márcia, né? Como é que é o perfil das empresas? Quero mandar um feliz aniversário para o Antônio, que está fazendo aniversário Feliz hoje. aniversário! Ele pediu para mandar um feliz aniversário para ele. A Clotilde pergunta, Clotilde também de Vitória, se a ética empresarial pode ser definida como um valor que assegura a nossa sobrevivência. Sim. Isso mesmo. Parabéns. E a Clotilde pede para não terminar a live, para continuar, gente. Que E bom, a né? Camila Gulo coloca aqui o poder de Ah, transformação e adaptação. E o Antônio Firmino coloca você pode a deixar ética reserva hoje. como sendo uma matéria de ensino fundamental. Gente, por mim, eu adoraria, a gente poderia Adoraria. até fazer mais 1 hora de live sem problema nenhum, mas eu sei que a Dani também tem uma série de compromissos, ela está trabalhando muito, então, assim, a gente vai marcar um outro momento, a gente vai fazer um outro momento para a gente poder falar, até porque a Dani abriu os trabalhos das mulheres agora nas lives daqui falando um pouco sobre o futuro do trabalho. Na Ai, próxima que semana a gente vai ótimo. falar de gestão de riscos. Então, antes que o Instagram Importante. derrube, né? Porque já me derrubaram essa semana e eu tive maior... Eu quero, assim, que você dê um recadinho final muito rapidinho para o pessoal. E antes de você dar o seu recado, o pessoal está falando, já pedimos a parte 2. Na E parte tem 2, gente pedindo para atenção. continuar. Não, nós vamos fazer uma outra falando sobre essa questão. Muito obrigada, Márcia, Rosângela, todo mundo, que não dá para agradecer. Quero agradecer minha família, minha mãe, minha sogra, que se eu não agradecer, Ave Maria, o negócio fica difícil para mim. Meu marido, que sempre me dá o apoio técnico. Mas, Dani, eu quero agradecer a você pela tua disponibilidade. Eu sei que você está pegando muito mais pesado do que o normal, porque você já é uma mulher super guerreira e que Obrigada. trabalha com muita intensidade. Quero te agradecer. Quero agradecer todo mundo que nos prestigiou. Uhum. E quero deixar esse último minutinho para você poder mandar seu recado. Primeiramente, quero agradecer a todos e a todas que participaram dessa live. Karina, imensamente grata pelo convite, gratidão total, porque é muito gostoso a gente poder sempre falar sobre ética, enfatizar e principalmente mostrar o nosso trabalho da importância que ele é necessário para as organizações. Então, às vezes eu vejo amigos nossos, né, que estão sem emprego, estão se recolocando. Calma que tudo dará certo, porque pós-pandemia necessitarão da gente exatamente para que a gente possa tratar de transparência, para que a gente possa explicar para todos os nossos colaboradores o que é a ética e, acima de tudo, gente, trabalhem com respeito ao próximo. Esse é o meu recado. A gente tem que olhar, por mais que a gente tenha tecnologia e que todos nós que estamos aprendendo, né, nesse universo tecnológico a lidar com as ferramentas e que não vão sair da nossa vida, a gente não pode deixar de dar e ter um olhar humano para as pessoas. Então, Obrigada, por favor, Dani. como compliance officer, não deixem de olhar para os seus funcionários. É isso. Principalmente para Muito... de assédio, né? Tá bom. Olha, muito obrigada, gente.
26 segundos. Sexta-feira que vem a gente vai falar de gestão de riscos com a nossa queridíssima Márcia Ribeiro. Ela vai falar da importância das empresas e das pessoas terem seu planejamento. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, boa noite. Fiquem bem. Até sexta-feira que vem, 8h30. Quem perdeu, olha lá no GTV. Só uma Beijo. Isso daí vai cair, vai cair.